Olá, muito bom dia, boa noite ou boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à apresentação de informática básica. Os apresentadores são Guilherme Leandro, Arthur Borges, Rafael Luiz, Gabriel Madalena e Davi Pinheiro. O que é um computador? Primeiramente eu pergunto, você sabe o que é um computador? Bom, o computador é um dispositivo eletrônico capaz de processar dados de acordo com um conjunto de instruções programadas, executar cálculos complexos e realizar diversas tarefas. Ele possui um sistema operacional e programas que permitem ao usuário interagir com o computador e realizar diferentes atividades. Existem vários tipos de computador, cada um projetado para atender a diferentes necessidades de uso. Aqui estão alguns exemplos. Existem computadores pessoais, que são computadores destinados ao indivíduo, tanto para tarefas pessoais quanto para tarefas profissionais. Podem ser desktops, que ficam em cima da mesa, ou laptops, que são os portáteis, que é aquele que abre e fecha. Tem os tipos de servidores, que são comuns são computadores de alta velocidade projetados para fornecer serviços a outros computadores em uma rede. Eles armazenam, processam e distribuem dados e recursos para outros dispositivos conectados. Como, por exemplo, o Google, a maior ferramenta de pesquisa do mundo. Ele está em um megacomputador lá na sede deles, nos Estados Unidos, e nós acessamos os dados desse computador através da internet. Tem os dispositivos móveis, que incluem smartphones, tablets e dispositivos similares, como relógios inteligentes que possuem capacidade de computação e conectividade. Esses dispositivos são portáteis e oferecem recursos como acesso à internet, aplicativos e serviços diversos. Tem os sistemas embarcados, que são computadores integrados em outros dispositivos ou sistemas, como carros, eletrodomésticos, equipamentos médicos, entre outros. Eles executam funções específicas dentro desses dispositivos, como controle de temperatura, monitoramento, processamento de dados, entre outros. Agora, como ligar um computador? Bom, os passos exatos para ligar um computador podem variar dependendo do tipo de computador e do sistema operacional que você está usando. Então eu irei apresentar-lhes duas formas, uma para computadores desktops e outra para notebooks. Para desktop, primeiramente, certifique se o computador esteja conectado à fonte de energia, obviamente. Verifique se o cabo de alimentação está corretamente conectado, tanto à parte traseira do computador quanto a uma tomada elétrica adequada. Então você verifica se todos os cabos necessários estão conectados corretamente. Isso inclui o cabo de alimentação, o cabo de monitor, teclado, mouse e outros dispositivos que você possa querer usar. Pressione o botão de energia localizado na parte frontal ou traseira ou superior do computador, dependendo do modelo, obviamente. Esse modelo geralmente tem um ícone de energia ou um símbolo de ligar e desligar. Ao pressionar o botão, o computador inicia o processo de inicialização. Aguarde alguns segundos para que o computador conclua o processo de inicialização. Você verá uma tela de inicialização, onde o sistema operacional será carregado, que é basicamente o cérebro do computador, responsável por facilitar o uso máximo do desempenho do sistema. Uma vez que o sistema operacional seja carregado, você poderá fazer o login em sua conta, se necessário inserindo o seu nome de usuário e senha. Em seguida você terá acesso à área de trabalho, onde poderá começar a usar o computador. O notebook também é bem parecido. Pressione o botão de energia localizado na parte frontal, traseira ou superior do computador, dependendo do modelo. Esse botão geralmente tem aquele ícone de energia, o símbolo de ligar e desligar. Ao pressionar o botão, o computador iniciará o processo de inicialização. Caso ele não ligue, é porque ele não está com bateria suficiente para iniciar. Neste caso, conecte o cabo de energia, tanto no notebook quanto na tomada elétrica adequada. O resto do processo é exatamente igual ao dos desktops. Então, agora eu vou falar um pouquinho sobre gabinete. O gabinete é um componente crucial do computador, pois serve como proteção para os hardwares internos, responsáveis por executar as funções do sistema. Além disso, é nele que ficam localizadas as saídas para a conexão de internet, mouse, monitor, fone de ouvido e outros dispositivos. Além de proteger os componentes internos do computador contra danos físicos e acúmulo de poeira, o gabinete também possui ventoinhas, que ajudam a manter a temperatura interna do computador estável, para evitar o superaquecimento dos componentes. Hoje eu vou falar sobre o mouse e o teclado. O mouse, ele nos ajuda a mover o cursor na tela. Vocês podem segurá-lo da forma confortável que vocês quiserem, né? E existem dois botões principais, o botão esquerdo e o botão direito. Existe o botão no meio também, mas em algumas situações ele é mais raro de ser usado.
Clicamos com o botão esquerdo para selecionar algo ou abrir algo que desejamos, e o botão direito pode mostrar opções úteis em diferentes situações. Já o teclado, vamos falar sobre o teclado. Essa parte é cheia de teclas, e vocês podem ver que existem letras e números, como também outras teclas que residem em algumas letras mais específicas, né? Existem coisas escritas mais complicadas. E normalmente é utilizado para poder digitar palavras e frases usando essas teclas. Também tem essas teclas especiais, mas essas teclas especiais são usadas em outras situações mais específicas. Como, por exemplo, deixar em caixa alta, por exemplo. Então, o monitor é como se fosse a tela do computador. É nele que você vai poder ver as coisas que são executadas. Serão executadas, você vai processar os comandos e é por ali que vai acontecer a imagem. Ele é um periférico que se conecta com o computador e é fundamental para o uso, assim como o teclado e o mouse. Sobre o sistema operacional. Existem diversos sistemas operacionais, mas nesse slide explicaremos apenas o Windows, o sistema operacional mais famoso utilizado em quase todos os computadores atuais. É bem capaz que você já sabe utilizar ele. Com o tempo poderá aprender a utilizar outros também. Bom, quando você inicia o programa, você tem a área de trabalho como tela inicial do computador. A área de trabalho é como se fosse uma mesa de arquivo de escritório. Você tem uma superfície plana onde você pode organizar seus papéis e suas pastas. No fundo inferior da área de trabalho, a gente tem a barra de tarefas. Ali você tem a maioria das funções importantes. Você consegue ver o horário, você consegue mexer com configurações de áudio, configurações de linguagem. Você pode fixar alguns arquivos nele para acessar depois com mais facilidade, sem ter que ficar procurando. A barra de pesquisas, que serve justamente para procurar os arquivos dentro do computador. E o botão de iniciar, que serve para você ver as funções do sistema, como ligar, desligar e também localizar alguns arquivos. Esse é o botão iniciar, no caso, como vocês podem ver, alguns arquivos e as funções laterais ali, como imagens, documentos, a configuração e o botão de ligar. Isso aqui é um pouquinho da pesquisa de aplicativos. Você tem alguns aplicativos que são mais utilizados, que aparecem nos sugeridos. Ali do lado você pode ver os documentos, você pode acessar eles pelo sistema e você pode fazer pesquisa na web também, por aqui, por mais que você precise acessar um navegador para isso. Alguns aplicativos. Aqui é uma visão prévia do botão de visão de tarefas. Quando você tem muitas páginas abertas, você pode usar essa aba para você navegar entre as páginas sem ter que ficar clicando página por página para abrir elas. Você pode navegar rapidamente entre elas. Aqui algumas notícias. Essa é uma área de notícias. Ele se baseia em coisas que você decide ver ou não. Então ele mostra temperatura, ele pode mostrar algumas notícias importantes da sua região, da sua cidade, do estado, coisas do tipo. Aqui a configuração de rede, onde você vai conectar a internet por Wi-Fi, normalmente. Aqui, configurações de idioma, você pode selecionar qualquer idioma que você quiser, mas para cada um deles você vai ter que baixar no sistema. Normalmente vem o padrão português ou inglês. Você escolhe, isso vai alterar como que você vai usar o seu teclado depois também, porque o teclado difere baseado em regiões. Aqui é um calendário, onde você pode ver a data, colocar informações, eventos que você quiser marcar nele, tudo certinho. O horário também aparece. A tela de notificações, quando você recebe alguma notificação, por exemplo, um e-mail recebeu, ou um aplicativo está sendo baixado, alguma coisa desse tipo, ela aparece na aba de notificações, para te informar, para que você consiga acessar rapidamente. Agora uma explicação prévia sobre abrir programas ou criar pastas e arquivos. Quando você clica com o botão do Windows, você clica duas vezes. Para abrir o programa no Windows, você clica duas vezes no ícone do programa na área de tarefas, como se você estivesse selecionando a pasta. Voltando ao exemplo da mesa de trabalho, é como se você estivesse pegando uma pasta na sua mão. Aí isso vai abrir a pasta na sua frente, onde vai ter os arquivos dentro dele. Se você clicar com o botão direito na área de trabalho, você vai ter a opção de novo, e aí você vai poder criar uma pasta, um arquivo ou alguma coisa do tipo, documento de texto ou algo. Tudo isso vai aparecer em listinha bem certinho para você. Exatamente desse jeito. Aparece ali, você pode criar um novo, e no novo você vai ter pasta, atalho, essas coisas.
Quando você cria um documento, ao clicar com o botão direito, você pode clicar para renomeá-lo, para você colocar um nome ou algo do tipo, para você se organizar melhor, depois localizar o arquivo melhor no computador. Isso aqui é uma visão do bloco de notas básico do computador. Isso aí serve para você escrever, você criar só uma listinha, uma coisa do tipo. Ali você pode salvar ele nas configurações, caso você não... Mas normalmente o sistema salva por conta própria, então tanto faz. Para deletar um arquivo, quando você clicar com o botão direito, aqui, de volta, você também vai ter a opção de... em cima do arquivo vai aparecer a opção de excluir. Ao apertar excluir, o arquivo vai ser redirecionado para a lixeira, que é aquele ícone do canto lá. E dentro da lixeira você vai poder esvaziar ela para que esse arquivo seja excluído de vez. Exatamente desse jeito aqui, esvaziar a lixeira. Tudo isso com o botão direito. O esquerdo apenas acessa os documentos. Para criar um atalho, você precisa acessar o arquivo dentro da explicação do sistema e quando você clicar com o botão direito você vai ter criar um atalho na área de tarefa. Isso aqui é a aba de explorador de arquivos, no caso que você acessa pelo botão de Windows, dito anteriormente. Falando um pouco agora sobre conexão de rede, ela funciona como uma ponte que permite conectar os dispositivos para compartilhar informações. Seguindo um exemplo, é como se fosse uma estrada que conecta as ruas, e essas ruas são os computadores, smartphones e outros aparelhos. E assim eles podem trocar mensagens, fotos, vídeos e acessar a internet junto. Existem vários tipos de conexão de rede, como eu vou mostrar a seguir. Um deles é redes locais, que seriam as LANs, que são usadas normalmente em ambiente pequeno, como residência, escritório ou escola, para conectar dispositivos em uma área limitada. Tem a rede sem fio Wi-Fi, que permite a conexão de rede de dispositivos sem uso de cabo. Destaque que os dispositivos conectados à rede Wi-Fi se comunicam com um roteador sem fio que transmite sinal de rede. E também tem a internet. A internet é uma grande rede global que conecta as redes locais sem fio. A internet permite trocar informações e recursos, como websites, e-mails, compartilhamento de arquivos, streaming de mídia, entre outros. Falando agora um pouco sobre os hardwares necessários para a conexão de rede, tem o roteador. Imagina que você tem vários dispositivos em casa, como computador, smartphone e tablet. Agora que você quer conectar todos esses dispositivos, você quer que os dispositivos se comuniquem entre si e também tenham acesso à internet, é aí que entra o roteador. O roteador é o dispositivo que faz a conexão entre todos os dispositivos, criando uma rede local em sua casa. Ele funciona como um ponto de encontro para todos eles. Agora existe o modem. O modem é um dispositivo que permite a conexão de seus dispositivos à internet. Ele é responsável por estabelecer a conexão com o provedor de serviço da internet. Ele é fornecido em geral pela provedora de internet. Basicamente funciona como ponto de entrega da internet na sua residência. Podemos pensar no modem como uma ponte que conecta a internet com a sua casa. Ela recebe o sinal de internet do provedor, que pode vir por diferentes meios, tipo cabo, linha telefônica ou fibra ótica, e o converte em uma forma compreensível para os dispositivos, como computadores e celulares. Também existem os cabos de internet. Os cabos de internet são cabos utilizados para conectar dispositivos em redes locais, permitindo a transferência rápida e confiável de dados entre eles. Sobre a internet, existem diversos tipos de navegadores, mas o primeiro navegador que normalmente vem com Windows, que é o sistema operacional mais famoso e mais utilizado, normalmente, é o navegador que é o Microsoft Edge. Utilizando o Microsoft Edge, você pode ver que existe uma forma de pesquisar em cima, e essa forma de pesquisar em cima, normalmente você pode escrever qualquer tipo de palavra, e apertando Enter, você vai conseguir pesquisar no Microsoft Edge. Da mesma forma como também, se você quiser, por exemplo, escrever algum endereço de algum site, como por exemplo o YouTube, se você escrever www.youtube.com, você entra ao site do YouTube. É bem notável que o Microsoft Edge existem outros meios de pesquisa que não necessariamente sejam explicações ou palavras, como por exemplo, pode ser
imagens, ou vídeos, ou notícias, e existem diversas categorias em que você pode achar essas informações. Como baixar o programa, como por exemplo o WhatsApp, ou enfim, qualquer programa que você queira baixar no seu computador. Bom, primeiramente, o passo mais importante para que você possa baixar qualquer programa é você ter em mente qual programa que você quer baixar. Tendo isso em mente, você pode escrever o nome desse programa na barra de pesquisa do Edge mencionado anteriormente. Clique no botão Enter no seu teclado que ele irá fazer a busca. Quando a busca for concluída, você deve escolher o site oficial do programa, que em grande parte das vezes vai ser o primeiro, mas nem sempre. Acesse o site do programa e procure pelo botão Download, que irá estar em alguma parte do site em que você acessou. Então ele vai começar a fazer o download do programa no seu computador. Tendo o programa baixado no seu computador, você deve procurar pelo arquivo que acabou de baixar, que geralmente está na pasta Downloads do seu computador. Clique 2 vezes no arquivo para começar a instalação do programa e então siga as instruções na tela até concluir a instalação. E pronto, você já pode abrir o seu programa. Falando um pouco sobre instalação de impressoras, tanto Wi-Fi quanto USB, a gente primeiro tem que pensar no caso que a gente tem que abrir o painel de controle. Para abrir o painel de controle da instalação da impressora, a gente primeiro aperta o Windows mais o R e digita Ctrl Printers. Isso vai fazer com que essa nova tela abra e mostre todos os dispositivos conectados ao seu computador, seja USB ou pelo Wi-Fi. Para adicionarmos um novo dispositivo, nós temos que clicar no botão Novo Dispositivo localizado em cima da aba e procurar pela impressora desejada. Geralmente, quando você está numa residência, sua própria residência, a única impressora que irá aparecer é a sua por estar conectada na mesma rede. Após selecionar a sua impressora, ele vai automaticamente instalar pelo drive genérico do Windows. Após a instalação, você vai ter várias configurações disponíveis para a impressora, sendo elas as propriedades da impressora, preferências de impressão e até mesmo poder definir ela como impressora padrão. Aqui está um exemplo das propriedades da impressora instalada, Você pode tanto imprimir uma página de teste quanto mexer nas preferências. Aqui, após imprimir uma página de teste, essa é a mensagem que aparece na tela. E aqui temos a visualização das impressões, onde você pode ver todos os documentos que você imprimiu e qual é o status dele no momento. Por uma impressora de cabo USB, o processo é basicamente o mesmo, porém é um pouco mais fácil, já que quando você conecta uma impressora no cabo USB diretamente no computador, o Windows automaticamente tenta instalar ela de uma forma mais rápida e fácil, então você não tem que fazer nada manual. Exceto algumas vezes que o Windows não consegue achar um driver compatível para a impressora e acaba dando um erro, então aí você vai precisar instalar de forma manual. Falando um pouco sobre a atualização do computador, atualizando o Windows, nós primeiro vamos ir para a área de trabalho e na barra de tarefas a gente vai clicar nela e pesquisar por Windows Update ou verificar se há atualizações. Após clicar na verificação de atualização, essa tela vai abrir no seu computador, seja no Windows 10, no Windows 11 ou Windows 7, a tela é bem parecida. E aqui, essa tela vai ser mostrada o status do seu computador, como ele está em relação a atualizações e se precisa de outras atualizações. Geralmente, ele mostra que o computador está atualizado, então você precisa clicar no botão verificar se há outras atualizações. Após clicar nesse botão, o computador vai procurar outras atualizações dentro da rede. Se ele achar uma atualização, ele vai colocar ela logo abaixo do título e ele vai mostrar a porcentagem da sua instalação. Após instalar todas as atualizações, o computador vai precisar ser reiniciado para que elas sejam realmente instaladas dentro do computador.